Assembleia Legislativa, Prefeitura, STF, Câmara Municipal, TSE, o que não faltam são instituições políticas no país. Também não faltam instituições da sociedade civil, como IHGPR, APL, Academia Paranaense de Letras. E qual a importância de todas essas instituições para o processo democrático? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Curitiba Decide, podcast da Câmara Municipal de Curitiba, com foco, obviamente, na instituição que a gente está falando aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Vou pedir para rodar a vinheta e apresento depois os convidados que vão abrilhantar o nosso bate-papo sobre isso. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Bom, dentro da nossa tripartição dos poderes, nós temos o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Mas além das funções que eles exercem, por que cada um é tão essencial? Vamos falar principalmente sobre a importância do legislativo municipal e a sua relação com outros poderes, judiciário e executivo, e também com outras instituições da sociedade civil. Para isso, a gente vai conversar aqui hoje com 3 convidados especiais, vou começar apresentando a professora Marta Medeiros, membro da Academia Paranaense de Letras, escritora. Marta, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Muito obrigada, Alex. Uma pequena correção, é Marta Moraes da Costa. Moraes. Tá. Você me chamar de Marta Medeiros só me enobrece, porque Marta Medeiros é uma grande escritora. Desculpa, foi aquela falha, né? Marta Medeiros, escritora. Marta Moraes, está ressaltado aqui, a minha gafe, desculpa. Marta, obrigado pela correção tão simpática dela, né? Estamos também aqui com o professor Jorge Sami Mânica, físico e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Mânica, prazer pela sua participação aqui. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para trocar ideias sobre assunto tão relevante. Temos também aqui o desembargador do TRE, Luiz Osório Moraes Panza. Doutor Panza, obrigado pela sua participação no CMC Podcasts. Eu que agradeço ao convite feito e vamos representar aqui o nosso tribunal e falar um pouco do judiciário e a importância que essa instituição tem dentro da sociedade que nós vivemos e principalmente no fortalecimento da democracia. Vamos conversar bastante. Vamos. Para a gente começar ilustrando esse nosso bate-papo, o nosso produtor, Bruno Abate, preparou um VT que mostra algumas coisas históricas que só aconteceram graças à existência da Câmara Municipal de Curitiba. Vou pedir para o Maicon, que está operando aqui hoje a transmissão, colocar o VT para a gente assistir. Por favor, Maicon. 9 de janeiro de 1831. Reconhece essa avenida? É a Marechal Floriano Peixoto, no centro de Curitiba. Nesse dia, a Câmara autorizou a construção dessa rua que liga a Praça Tiradentes e a Rua das Flores. Graças à Câmara, aprovaram a desapropriação de uma casa que ficava nesse espaço, permitindo a sua construção. 17 de fevereiro de 1840. Nesse dia, houve o calçamento da Rua do Jogo da Bola. Talvez você conheça como Alameda Dr. Muricy, nome oficial dessa rua. No mesmo dia, também começou a reforma da Igreja Matriz, essa que fica na Praça Tiradentes. Ambas as medidas foram tomadas com leis debatidas na Câmara naquela época. 13 de janeiro de 1851. Os parlamentares resolveram construir um cemitério em Curitiba. Afinal, até então, os mortos eram enterrados em catacumbas e terrenos das igrejas da cidade. Claramente não era uma boa ideia, pois ajudava na proliferação de pestes e de doenças. Mas, com discussões na CMC, foi entregue o cemitério São Francisco de Paula, o primeiro da cidade. Percebeu o que esses fatos históricos têm em comum? Todos eles só aconteceram porque existia a Câmara Municipal de Curitiba para deliberar sobre eles. Isso mesmo. A Câmara tem uma função histórica que foi capaz de mudar os rumos da cidade que a gente conhece hoje no nosso dia a dia. Pode parecer meio distante no primeiro momento, mas muito do que você conhece tem um dedinho desta instituição, como as ruas e o cemitério que a gente viu há pouco. E é aqui neste espaço que a gente vota e delibera sobre mais projetos de lei, requerimentos e decretos legislativos que podem mudar o futuro da cidade, assim como mudaram o nosso passado e mudam o nosso presente. Em o legislativo, muitos problemas ainda não teriam solução em Curitiba e com certeza não iríamos querer isso. Te convenci que não dá para viver sem a CMC, né? Bom, pessoal, vimos aqui um VT que o Bruno destacou, algumas ações da Câmara Municipal de Curitiba, mas eu quero ouvir vocês agora sobre ações das instituições que vocês representam. Vou começar com o Dr. Panza aqui do meu lado.
Né? Desembargador, em 1932 surgiu a Justiça Eleitoral no Brasil. Isso mesmo. Né? Qual que é a importância dessa instituição, né, do Brasil ter um poder judiciário responsável pelas eleições, sendo que a gente está vendo, né, ao redor do mundo países com dificuldade para sacramentar o resultado das eleições, né, países que ainda não têm a justiça eleitoral. Qual que é a importância disso? E até um exemplo que o Brasil tem, né, para outros países do mundo. Alex, você tocou num ponto essencial, porque, e no começo, quando você fez referência ao tripartismo que nós temos aqui no Brasil, não apenas no Brasil, em vários países, né? Nós temos aqui 3 ambientes tripartidos. Você tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Qual que é o papel do Judiciário nesse ponto e o porquê da importância? Bom, você fez referência à Justiça Eleitoral no Brasil, ela realmente nasce, vamos assim dizer, em 1932. Então, estamos com 92 anos de Justiça Eleitoral no Brasil. Aqui no Paraná, em torno de 79 anos, nós temos também a Justiça Eleitoral. Esse tratamento feito pela Justiça frente à democracia, frente à cidadania, ela se mostra essencial na medida que traz isenção, que traz imparcialidade, que traz autonomia, que traz vontade, no sentido de que tanto o eleitor ele pode votar, quanto esse eventual eleitor ele pode ser um candidato e ser votado de forma aberta, livre e democrática. A função da Justiça Eleitoral no Brasil, e aí você faz referência a outros países que não têm este modelo, e bom que se diga, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma justiça eminentemente eleitoral. Talvez algo parecido a nós seja a Costa Rica, mas a grande maioria esmagadora não tem. Como é que funciona? Geralmente são convocados servidores do Executivo que compõem uma comissão de apuração de votos. Basicamente assim se funciona no mundo. E o Brasil sempre foi exemplo, porque partiu também para o lado tecnológico. Hoje, uma eleição nossa no Brasil, você consegue em poucas horas ter o resultado final de aproximadamente 156 milhões de eleitores. Só o Paraná terá esse ano 8.646.000 eleitores aptos a votar. Esse número, tenha certeza que no final da noite de domingo já teremos o resultado para os municípios, todos como todos, 399 municípios, nisso. Então, o papel da Justiça Eleitoral, ele vem não apenas para normatizar, no sentido de decidir as questões de natureza eminentemente eleitoral, é bom que se diga, o papel da Justiça Eleitoral diz respeito a candidatos, a registros, a candidaturas, a propaganda eleitoral, a pesquisa eleitoral, tudo que envolve o papel democrático. Por quê? Porque desde quando se tem uma noção do mundo como gente, como pessoas, como participantes, a política ela está presente. Então, o que nós fazemos, a Justiça Eleitoral faz, é uma organização, é um tratamento isonômico em cima disso, oportunizando que os eleitores tenham aptidão para votar, oportunizando que os candidatos possam apresentar os seus pleitos, mostrar as suas propostas e, dentro daquelas boas propostas, assim haver as suas escolhas. Então, é um papel crucial para a democracia, eu diria, talvez, para resumir exatamente o que eu estou dizendo. O papel da Justiça Eleitoral é um papel de garantia da democracia. Sim. Nessa questão, né, de que o desembargador colocou muito bem, da defesa da democracia, como é que você vê, professor Mânica, né, na questão até pelo Instituto Histórico Geográfico do Paraná, né? Esses temas são muito estudados pelo Instituto, né? Como é que são tratados esse desenvolvimento? Porque também não é uma linha, como é que eu vou dizer assim, linear, né? Surge a justiça eleitoral, mas ela vai sofrendo altos e baixos até conseguir, né, se fortalecer hoje, mesmo assim ainda sofrendo, né, alguns ataques, enfim. Como é que é no Instituto Geográfico e como é que o Instituto também, né, ajuda a entender toda essa história, toda essa memória, né, da nossa cidade, do nosso estado? Bom, existe uma tradição, na imensa maioria dos países, né, da distribuição do poder em 3 faces, né? Isso remonta a Montesquieu, século XVIII. Então, poder legislativo, executivo e judiciário. É importante que um poder nunca se sobreponha aos demais, né? Senão nós teríamos a tirania como consequência. O ser humano, desde os mais antigos tempos, ele obrigatoriamente, por ser um ser gregário, ele precisa exercer o direito de se reunir, de conversar com os demais, de discutir com os demais tudo que lhe diz respeito. Nós somos pessoas diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de seu pai, você é diferente de seu irmão.
como nós somos todos diferentes, nós temos que sentar e conversar sobre aquilo que nos diz respeito. Então, esse direito à reunião é importante. É assim que nasceram não só as instituições de Estado, como Câmara de Vereadores, prefeituras, órgãos do judiciário, etc., mas também organizações da sociedade civil, né? Algumas organizações com caráter cultural, outras com caráter esportivo, outras com caráter histórico e assim por diante. Então é aí que se insere nesse amplo espectro, né, o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Então, para nós é muito importante estarmos sempre a debater essas questões e estarmos em harmonia com as demais instituições. Algumas oficiais pertencem ao Estado brasileiro e outras não, pertencentes à sociedade civil. Muito bacana. O senhor falou também da questão cultural. Vamos ouvir a professora Marta Moraes, né, sobre a questão da APL, né? Como é que é, né, para a questão da Academia Paranaense de Letras, né, esse mundo da escrita, lidar com essas instituições públicas e outras da sociedade civil? Bem, eu acho que uma das características das academias de letras é tratar, ter como assunto a literatura, a escrita, a língua. E quando se fala em literatura, a gente fala de um dos maiores valores da democracia, que é a liberdade. Então, há uma liberdade dentro da literatura, que é a liberdade de expressão. E quando se olha a composição de qualquer academia de letras, uma coisa que surge de imediato é a diversidade de pessoas que ali estão eleitas e empossadas como acadêmicos. Então, não há dentro da Academia de Letras essa coisa de que nós vivemos assim no mundo do imaginário, da fantasia, só porque a gente trabalha com literatura. É porque nós estudamos, escrevemos, publicamos literatura que nós somos cidadãos. E como cidadãos, dentro de uma academia, nós temos a liberdade de discussão, a liberdade de trocar posições diferentes, cada um expressando a sua e mantendo muitas vezes a sua posição, mas convivendo de uma forma bastante democrática. Não é à toa que as academias de letras, e a Academia Paranaense segue um modelo francês, ela tem um processo, um ritual de eleição, de posse, e principalmente de convivência democrática na diversidade dos seus participantes. Sim, até recentemente na Academia Brasileira de Letras, né, tivemos a eleição de um músico, né, o Gilberto Gil, da atriz Fernanda Montenegro, a historiadora Lilian Schwartz também tomou, né, posse recentemente no lugar de um historiador que eu gosto muito, que é o José Murilo de Carvalho, né, que nos deixou recentemente, e ela assumiu. Realmente, de um indígena, né? E um indígena Krenak, também, né? o Krenak. Se você me permite, a Academia Paranaense de Letras já tinha essa diversidade de músicos, de dramaturgos, historiadores, jornalistas, cineastas, desembargadores, cientistas, não é? Muito antes. E legal, até a gente estava conversando antes do programa começar com o professor Mânica, que ele é físico, mas é membro do IHGPR, né? Está lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um físico. E recentemente visitei a Academia Paranaense de Letras, mais precisamente na quarta-feira passada, não é mesmo, professor? E fez uma bela, magnífica exposição sobre o César Lattes, que é curitibano. Que bacana. Isso tudo, na realidade, mostra que nós vivemos um caleidoscópio do conhecimento. Não é? Você não se concentra apenas numa área. É preciso essa amplitude. Esse nosso diálogo aqui mostra exatamente as facetas diversificadas, mas que convergem muitas vezes para o mesmo propósito, que é o ser agregário, é você viver em sociedade. Aristóteles já falava isso no livro A Política, quando ele escreveu isso há séculos e séculos e séculos atrás, ele já falava que nós somos seres que precisamos estar unidos, em busca de um ideal que para ele na época era a ideia praticamente da felicidade. Então, é isso, ser físico, estar no Instituto Histórico, Geográfico, né? Ser escritora,
trabalhar, e a senhora falou de eleição, quer dizer, não é só eleição para vereadores ou prefeitos, como teremos esse ano. A ideia política, ela emerge em todos os ambientes sociais. Perfeito. Então, essa diversidade que nós vivemos. Muito, muito importante, desembargador, essa sua explanação, porque coloca em alto patamar a verdadeira política, né? A política enquanto concebida por Aristóteles. Aquela política sadia, saudável, de um coletivo pensando no bem comum. Um coletivo tomando decisões que contribuam para a verdade das coisas, porque só coletivamente nós podemos descobrir a verdade. Então, é nesse sentido que a gente vê com muita satisfação o período eleitoral em nosso país. É aquele grande momento de que todos aqueles que, porventura, tenham contribuições a dar para a vida do país, se manifestem efetivamente dentro de um espírito assim elevado, da boa política, né? O político, na verdade, em geral, o bom político, né? Hoje eu preciso classificar talvez de bom, mas não deveria usar nem esse adjetivo. O político deve ser exatamente aquele indivíduo que pertence àquela comunidade, àquela sociedade e que tem uma capacidade um pouquinho maior, talvez, de encontrar soluções para os verdadeiros problemas da sua comunidade. Recentemente, a Academia Paranaense de Letras publicou a 6ª edição da sua biobibliografia. É o volume que eu tenho aqui, e ele tem aproximadamente 250 biografias dos acadêmicos, dos patronos, dos fundadores da academia. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar com esse material, né, fazendo uma revisão, colaborando com alguns textos, etc. Então, para mim, foi uma experiência pessoal muito rica de conhecer a diversidade de pessoas que ocuparam cadeiras dentro da academia. E pensando, né, nesse rol de pessoas que estão ali, eu poderia dizer assim que a política na Academia Paranaense de Letras se revela pelo menos em 3 aspectos. A gente tem os políticos acadêmicos que vêm de uma vida política e entraram para a academia pela sua produção escrita, que nem sempre é literatura, é história, é geografia, são as ciências de um modo geral. Há um segundo nível, né, de política, que é uma política mesmo institucional, a política de pessoas que trabalham em instituições ou que representam a academia como uma instituição em diferentes setores da sociedade. E há aquela política que é uma política do cotidiano, aquela política que vai por certas escolhas que a gente faz, certas profissões de fé que a gente tem durante a vida, às vezes se alteram, às vezes não, mas nós estamos fazendo uma política social na nossa comunidade, na nossa academia, no dia a dia. Não? E ultimamente, a coisa de uns 3 ou 4 anos atrás, a Academia Paranaense de Letras tem também se manifestado politicamente, principalmente em relação à censura de livros de literatura, entre outras coisas. Então, é assim, uma vida política de diferentes estratos, de diferente atuação e importância dentro da sociedade. Nós não somos, assim, moradores de Torres de Marfim, como muitas vezes as pessoas entendem. É da academia, então só fala de literatura, só pensa em... A gente pensa no ser humano, né, que a literatura expressa, né, e que a cultura faz existir. Sim, acho que até o fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, coloca essa função da literatura, que é bem explanada no século XX pelo Antônio Cândido. Isso. Que fala assim, é o grande cimento da nossa sociedade, é a gente ter essa liberdade de escrever e ler o que a gente está escrevendo, formando, né, esses laços sociais. Até vou exagerar aqui falando como o escritor americano Philip Roth, que ele fala assim, né, no livro A Pastoral Americana, escovar os dentes é um ato político.
né? Acho que nesse ponto que a professora Marta Moraes está colocando, né? Essa questão das 3 instâncias políticas da Academia Paranaense de Letras. Vou soltar agora para vocês uma pergunta geral. Vamos começar agora com o Mânica, sobre agora a relação do IHGPR com a Câmara, ou como é que você vê, né, a Câmara como instituição, né, agora no plano municipal, né, como eu coloquei no começo do programa, né, uma instituição que se funde com a história da cidade, porque surge a Câmara, surge Curitiba no dia 29 de março de 1693, ela teve várias mudanças nessa história, né, surgiu ainda no período colonial no Brasil, assumindo as funções judiciária e executiva, né, não tinha essa ideia de tripartição dos poderes, né, com base nas ideias de Montesquieu, e hoje, né, sendo os representantes aqui de um dos entes federados do Brasil, né, no município. Temos 38 vereadores aqui eleitos a cada eleição, né, que vão assumir a cada 4 anos, né? Como é que, né, você vê, professor Mânica, a questão, né, da Câmara Municipal em si, a instituição Câmara? Bom, a Câmara, na verdade, é uma instituição associada à Fundação de Curitiba. A definição da data de fundação de Curitiba, 29 de março, foi feita por Romário Martins, que foi um vereador ao seu tempo. Curiosamente, ele também é o fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O Instituto Histórico e Geográfico foi criado em 1900 e há 124 anos atrás por Romário Martins. A data de criação de Curitiba foi estabelecida a partir de certos estudos, mas consolidada por Romário Martins. E, como sabemos, a Câmara Municipal inicialmente exercia as 3 funções, porque ela era o poder judiciário na medida em que ela comandava a cadeia pública, e eram os vereadores que administravam a cidade. O tempo se passou, houve uma sofisticação na administração pública. Hoje nós temos as 3 alas do poder público, não é mesmo? Mas a Câmara jamais perdeu a sua importância e continua sendo talvez mais importante do que nunca. É fundamental a presença do vereador a nível municipal. Ele realmente possui tentáculos capazes de fazer com que todas as demandas dos munícipes cheguem ao poder público, coisa que muito provavelmente um único indivíduo, um único prefeito não conseguiria. E ela expressa também as diferenças existentes em nossa sociedade, que se manifestam, claro, nos partidos políticos. Num convívio entre diferentes, sempre existirão diferenças, e essas diferenças são moderadas exatamente, no nosso caso, no âmbito municipal, pela Câmara de Vereadores. Ou seja, é aí que é exercida a política no seu melhor entendimento. E a política é absolutamente necessária ao ser humano. A ausência da política, a negação da política é a guerra, é a violência. Nós temos que nos tratar sempre politicamente entre nós. Somos diferentes, respeitemos essas diferenças, mas saibamos conviver com elas. E é na Câmara de Vereadores, mais do que em qualquer outro organismo municipal, que isso se manifesta no cotidiano e no dia a dia. Sim. Bom, eu devo acrescentar a fala bonita do professor Mânica, que o Romário Martins também foi acadêmico, né, da Academia Paranaense de Letras. Então, há uma irmandade muito grande entre o Instituto Histórico e Geográfico e a Academia Paranaense de Letras. Nós temos acadêmicos que pertencem ao Instituto, né, ou que pertenceram primeiro ao Instituto e que depois se tornaram acadêmicos. Nós temos um rol de historiadores acadêmicos dentro da Academia Paranaense de Letras. Então, assim, a história é também uma narrativa, é também, né,
uma história contada a partir de documentos com uma maior veracidade do que a literatura, mas ela também é narrada. E essa comunhão de textos, eu acho que enriquece as instituições, porque como instituições irmãs, a colaboração é sempre intensa e a gente está sempre aprendendo. Eu aprendi com o professor Mânica sobre César Lattes, coisas que eu não sabia durante todo o tempo que eu moro aqui em Curitiba, né? Então, essa coisa é um valor inestimável, essa troca. Doutor Panza, esse diálogo entre instituições, o TRE, eu acho que é um dos pilares, né? Fazer esse diálogo entre diferentes instituições, não só públicas, mas também da sociedade civil, como é importante, né, ter esse diálogo, como a professora Marta Moraes bem falou para a gente agora. A colocação feita pelo professor Mânica, pela professora Marta, as colocações foram primordiais, foram preciosas, porque nos remete exatamente à ideia da importância da Câmara Municipal, a importância dos seus representantes, porque os vereadores resolvem problemas locais. Eu vou entrar para um pouco o tecnicismo jurídico. A Constituição Federal coloca União, Estados e municípios, cada um com as suas atribuições. Qual a competência exclusiva da União, qual a competência exclusiva do Estado e qual a competência exclusiva ou concorrente com os demais poderes, com os demais níveis federados, né? Dos demais níveis, com o municipal. E na Câmara de Vereadores são as questões de ordem local. Essa preocupação do então político Romário Martins, falando da história e o elemento criador de Curitiba, mostra a preocupação que esses políticos, e talvez eu vou representar através da figura do senhor Romário, a importância dele para trazer história. Então, a Câmara Municipal, eu estou falando por enquanto isso, depois dizer a importância do TRE para entrar nesse ambiente dialético, a Câmara Municipal ela se coloca como um elemento de um elo de ligação, uma ponte. Não são ilhas, eu vejo a Câmara como ponte, porque ela liga o quê? Ela liga o cidadão ao município, ela liga o município às entidades, ela liga o município às necessidades. Então, são as necessidades básicas colocadas nesse nosso contexto aqui. Podem ver que os projetos de lei de Câmara de Vereadores não se confundem com os projetos de leis da Assembleia Legislativa e muito menos do Congresso Nacional, seja o Senado, né, porque nós somos bicamerais, seja o Senado, seja a Câmara de Deputados Federais. Então, esse é o papel da Câmara, respondendo talvez essa primeira pergunta que foi passada, inserindo a questão histórica, porque nós somos produtos da história. Tem um doutrinador francês que eu gosto muito, François Hoste. Ele tem 2 livros, basicamente, que ele trabalha com direito, mas a partir da perspectiva histórica. Um deles se chama Contar a Lei, o outro Tempo e o Direito. Em que ele exatamente mostra isso. Somos produtos da história. Isso que fora feito em 1693 está ecoando nos dias atuais. Os 38 vereadores que temos hoje na Câmara Municipal, eles trabalham exatamente para perpetuar este nome, esta memória, mas, claro, com olhos voltados para o futuro. E daí qual que é o papel, aí, respondendo agora a tua pergunta que eu fiz essa introdução, qual que é o papel da Justiça Eleitoral? É exatamente manter essa harmonia, e aquilo que eu disse na abertura, é manter a harmonia na escolha, é manter a harmonia na oferta, é manter a harmonia na equalização, é manter a harmonia na isonomia, através dos partidos políticos, que eles são altamente essenciais, e a Constituição Federal, ela garante eternamente, eu digo isso, eterno enquanto durar essa nossa Constituição, né? Porque o pessoal diz, vai ser eterno? Que seja eterno enquanto dura. É mais ou menos isso. Vinícius de Moraes. Então, nós temos essa perspectiva. Hoje, faz parte do pilar da democracia a existência de partido político. E eles são a base, os representantes aqui da Câmara, ou da Assembleia, ou do Senado, ou, enfim, do Congresso, são representantes de partidos. E o trabalho de justiça eleitoral é manter essa coesão partidária. De que maneira? Claro, com os registros de candidatos, com as convenções, elas terminaram agora dia 5 de agosto, elas se iniciaram no dia 20 de julho e persistiram até 5 de agosto. De acordo com o calendário eleitoral, porque nós temos legislação eleitoral no Brasil, nós temos a Constituição Federal, que tem algumas regras eleitorais básicas, nós temos o Código Eleitoral, nós temos a Lei das Eleições, nós temos a Lei dos Partidos Políticos, e eles ainda autorizam que o Tribunal Superior Eleitoral edite as suas resoluções normativas. Em todas elas se garante a questão dos partidos se unirem
em convenção para as escolhas dos candidatos. E até o próximo dia 15 de agosto é o registro de candidatura. Aí sim nós estaríamos diante dos candidatos oficiais postulando a esses cargos da Câmara dos Vereadores, cuja função desses vereadores é se preocupar com as necessidades locais. Curitiba, Londrina, Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, todos os municípios que compõem o Brasil, nesses mais de 6 mil municípios que nós temos no Brasil, aproximadamente esse número nós temos. Então, esse é o papel. O papel do Tribunal Regional Eleitoral é garantir isso, que os partidos sejam sólidos, que eles escolham seus candidatos e que depois, no dia da eleição, os eleitores possam escolher os candidatos. Em primeiro turno ou segundo turno, dependendo do tipo de eleição, se né, proporcional, majoritária e assim por diante. Então, são papéis bem definidos. Se a sociedade tem o seu papel definido, seja instituições públicas, sejam as privadas, e aí há um contato do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive com instituições privadas, nós temos conversado muito com associações, nós temos conversado muito com a OAB, por exemplo, porque a OAB é um canal muito importante, porque é um canal orientador para os candidatos. Os advogados têm esse papel de orientar os candidatos. Então vejam que essa nossa conversa aqui, ela migra de vários ambientes, mas ela vai cair no ambiente comum, que é o ambiente político lato sensu, né, professor? E eu citei Aristóteles, o professor também citou. Essa ideia é nos agregarmos e buscarmos resolver os problemas que compõem e que constituem o elemento necessário daquela cidade. A gente já está encaminhando para o final, mas eu já vou furar um pouco a bolha, eu vou tocar no assunto que a gente vai debater no próximo podcast seguido a esse aqui, que tem um ditado que se fala assim, né? Se política não se discute, que é o que a gente está fazendo aqui o tempo todo. E eu vou terminar com essa pergunta para vocês, já fazer as considerações finais de vocês. Política se discute ou não? Era uma regra de etiqueta, ou é ainda, não sei. Vamos conversar com a professora Marta nessa pergunta? Porque eu tenho uma fala de discussão, né? De debate. Bom, eu acho assim, política se discute, deveria ser discutida continuadamente. Não em termos de polarização, mas em termos de apresentação de posições divergentes. Porque eu acho que a gente só compreende a democracia na hora que a gente aprende a respeitar o outro, mesmo que ele pense diversamente. E já que são citados escritores e tal, para a minha vida, eu adotei aquilo que dizem ter sido a última fala do Voltaire. Ele dizia assim, eu não acredito em nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem de dizer. Eu estou parafraseando, não foi exatamente desse jeito, mas foi essa a ideia. Então, acho que a discussão deveria ser uma coisa, o debate, a troca de ideias, a participação pacífica, em relação às divergências, ela deveria estar sempre presente. O que a gente tem nesse momento é assim, de uma maneira reprovável, uma forma de entender realmente o debate como uma discussão, uma briga, uma tomada de posição que não admite nenhuma brecha para discussão. Então, eu acho que política deveria ser discutida a partir das ideias que as pessoas têm, porque elas têm sempre uma posição dentro delas que precisa ser expressa. Legal. Professor Mânica? Com certeza, política se discute. E é muito importante que essa política seja feita em alto nível. Só interessa a não discussão da política, o silenciamento das pessoas, aos tiranos. Então, nós temos que defender, sim, o direito da discussão política em todos os níveis. Os políticos são importantes para uma sociedade. Há quem diga, os políticos não servem para nada, os políticos só consomem o dinheiro dos nossos impostos, ou coisas desse tipo. Não, essa visão é uma visão completamente errada. Os políticos são, na verdade, a tábua de salvação da sociedade. A ausência da política, falei agora há pouco, mas vou insistir, é a guerra. Tá? Se não existir política, o que vai sobrar é a guerra. Se eu não discutir politicamente uma diferença que eu tenho com você,
E como vai ser feita a resolução dos nossos problemas em comum? Com tacape, com pedrada, com faca? Não tem outro jeito. Precisamos conversar, precisamos discutir. Insisto, nós somos seres sociais e a política faz parte disso. Então, discute-se política sim, e todos devem discutir política, e todos devem se informar sobre as questões políticas, todos devem ter posições políticas, não tem problema nenhum, é da natureza humana. Se possível, todos devem ter até afeições com certos partidos políticos que lhe dizem respeito. Isso é muito importante, isso é absolutamente necessário para a sociedade moderna. Bacana. Desembargador Panza, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para eles, mas eu vou acrescentar um pouquinho a mais, se eles quiserem complementar também, estejam à vontade. Política se discute e as instituições são o melhor instrumento que a gente criou para se discutir isso, para colocar essa vontade política em algo concreto, em realizar algo concreto para a sociedade? Primeiramente, Alex, eu quero registrar meu protesto contra você pelo fato de tão ilustres pessoas você me dá tão pouco tempo para nós debatermos. Esse podcast poderia ser a manhã inteira, o dia inteiro, porque o assunto aqui é fantástico. Vocês já estão convidados para voltar aqui, a gente fazer então, né, um episódio 2, 3, 4, 5, fazer sequência que nem de super-heróis, assim, né? Minissérie, né? Vamos fazer minissérie e tal. Porque veja só, eu vou responder a tua pergunta, mas olha o gancho que ambos deixaram para eu poder fazer o acréscimo. A professora citou Voltaire nessa famosa frase aparentemente dita por ele. O que ensejou ele editar um livro, escrever um livro tratado sobre a tolerância. Né? Maravilhoso livro, né? Sim, nossa, isso aí tem que ser lido, porque lamentavelmente, desde quando nós tivemos aquele evento daquela revista francesa, Charlie Hebdo, acho que é o nome, né? Isso. Voltaire foi resgatado. Foi por volta de 2014, 15, Voltaire foi resgatado. Eu me recordo que as manifestações envolviam Voltaire exatamente por isso. Ele mostrando que a intolerância é um papel terrível para uma sociedade porque destrói toda a sua estrutura. Então, o Tratado sobre a Tolerância fica muito bem colocado nesse exato momento que nós vivemos essa política atual, não só no Brasil, como no mundo afora. Veja o que está acontecendo em outros países, que nós temos aí, às vezes, as questões de política, não vou querer citar país aqui para não dar qualquer tipo de questionamento, mas enfim, você vê que alguns países não detêm essa ideia da democracia aberta como deve ser. Então nós temos esse papel aqui de que temos que afastar a intolerância. Então fica a dica da leitura Tratado sobre a Tolerância de Voltaire, que ele escreveu lá no século XVIII. Outra situação, o professor Mânica falou, a questão se nós não debatermos, nós podemos chegar à guerra. E Immanuel Kant, uma das últimas obras que ele escreveu, se chama A Paz Perpétua, que é um livro fantástico, em que ele diz que naturalmente a beligerância ela está presente, mas se não houver diálogo, ela se concretizará pela ausência do diálogo. E a política é esse diálogo essencial. Então, a política deve ser discutida, respondendo a sua pergunta, ela tem que ser discutida porque a política não deve ser vista como estrito sensu, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o deputado federal, o senador, o presidente. A política tem que ser vista como qual que é a minha participação no seio social, o que eu posso contribuir, o que eu posso colaborar, qual é o meu papel. Eu devo ficar inerte? Porque senão, mais uma vez, me corrija, por favor, acho que foi Martin Luther King que disse, ele não se preocupa com a voz dos autoritários, mas sim o silêncio das pessoas. É mais ou menos assim que ele dizia. Né? Não me assusta a voz do autoritário, mas sim o silêncio das pessoas. Né? E isso aí é exatamente por isso que nós devemos viver. Mas não chegar no ambiente do famoso nós e eles que estamos vivendo hoje em dia. Ou você está comigo ou você está contra mim, não tem o meio termo. Então, eu não compactuo da sua ideia, da sua ideologia, você é de direita, você é de esquerda, então nos afastamos uns dos outros. Veja a preocupação que nós devemos ter nesse ambiente. Eu tenho um doutrinador que eu gosto muito, um filósofo espanhol chamado José Ortega Gasset. Ele tem uma frase que diz o seguinte: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a ela, não salvo a mim. O que é essa ideia da circunstância? É onde eu vivo, é o meu ambiente. Se eu não respeito esse ambiente, se eu não preservo esse meio ambiente, no sentido da socialização, no sentido do próximo, eu vou acabar até com a minha própria identidade, porque eu muitas vezes me vejo no outro. E eu preciso desse espelhamento para viver. A boa política tem que ter esse papel.
O papel das instituições, portanto, é preservar isso. Respondendo a segunda parte, depois repassando para os demais colegas que estão aqui, os amigos, porque está um papo muito agradável, é exatamente isso. Temos que discutir política e as instituições elas têm que ser fortalecidas porque elas têm o papel de conscientização. Uma andorinha só não faz verão. É preciso uma coletividade, é preciso um congressamento. As reuniões que existem, as sessões da Assembleia, das câmaras, enfim, elas têm esse papel do diálogo, ou pelo menos deveriam ter. Aqui talvez estejamos muito teóricos nessa mesa, ou muitos ufanistas, mas a ideia é essa, é preservar o belo e transmitir esse belo no sentido do que é bom. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que eu sou um otimista, eu sempre vejo o copo meio cheio. Dificilmente eu vejo o copo meio vazio. Então, ter essa persistência em trabalharmos com política nos faz melhor. Nós devemos a política deveria ser ensinada nas escolas. Fala-se em filosofia, ok, perfeito. Fala-se em sociologia, mas eu acrescentaria também ciência política nas escolas desde pequenininho. O coleguinha sabendo brincar com o próximo, dividindo um lanche, brincando no sentido político da coisa. Eu vejo assim e faço votos de que no futuro próximo, aqui Imagine John Lennon, né, que nós tenhamos um mundo perfeito, mas sabemos que vai ser difícil, mas se puder imaginar o melhor, já é o primeiro caminho dado. Bacana. Obrigado, desembargador. Bom, professora Marta. Eu gostaria de agradecer o convite de estar participando nesse momento com essas pessoas não tão significativas, o professor Mânica, desembargador Panda, e dizer que eu saio daqui muito contente, porque se houve uma coisa que foi comum e constante, foi a citação de autores, filósofos, historiadores, juristas e literatos. Então, a palavra escrita, a palavra que foi preservada no livro é o nosso métier na Academia Paranaense de Letras, mas está com todas as pessoas, está em todas as profissões. E isso se realizou aqui de uma forma bastante bonita. Muito obrigada, Alex. Obrigado, professora Marta. Professor Mânica. Eu também gostaria de me despedir, mas fazendo um comentário sobre o que nos ensinou o nosso desembargador. Ele citou agora há pouco Ortega y Gasset, e eu vou tentar juntar Ortega y Gasset com a questão da literatura, professora, deixa eu ver se eu vou ser feliz. Ortega y Gasset também dizia que um homem não é como um tigre. O tigre que nasce hoje é exatamente igual a um tigre que nasceu há 300 ou 400 anos atrás. Ele tem que aprender tudo sozinho. Tem que aprender a andar, aprender a caçar pequenos animais, aprender a subir em árvores, da mesma maneira como um antepassado seu, séculos atrás, fazia. Nós somos diferentes. Nós vivemos numa época em que existe energia elétrica, existe telefonia celular, existem hospitais, existem remédios médicos, etc. E uma pessoa que tenha vivido, uma pessoa semelhante a nós, que tenha vivido há 300 ou há 500 anos atrás, talvez não tivesse essas possibilidades. Então nós somos herdeiros, na verdade, das gerações que nos antecederam. E nós temos que honrar essas tradições. Nós temos que primeiro tomar conhecimento do que foi a vida de todas essas pessoas, dos nossos antepassados, mesmo os nossos, aqueles que são mais próximos de nós, nossos pais, nossos avós, até outras civilizações. E isso só se dá pela literatura. Nós só conseguimos saber como foi a vida na França do século XIX se nós lermos um autor francês do século XIX, por exemplo, Balzac, e assim por diante. Então nós temos a obrigação, todos nós, pelo simples fato de termos nascido, de honrarmos toda essa herança cultural, essa tradição cultural, citada pelo nosso desembargador, e aprimorarmos, se possível. E isso só é possível como? Com uma boa política. E é isso que nós estamos aqui defendendo nesse momento, nesse programa agradabilíssimo, comandado por você, Alex, aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba. Muito obrigado, estou sempre às ordens, se precisar da nossa colaboração, aqui virei com muita satisfação. E muito feliz ainda pelas companhias que tive nesse debate, pessoas tão importantes, tão marcantes, tão importantes na sociedade curitibana. Bacana. Obrigado.
Eu estendo os agradecimentos a toda a equipe de comunicação, porque a gente não faz nada sozinho aqui, né? Temos o nosso produtor, o Bruno, que fez o convite para vocês. A gente conversou antes, falei assim, chama alguém da Academia Paranaense de Letras, chama alguém do IHGPR, né? do TRE, do desembargador, né? Se prontificou a vir para falar desse tema especificamente, né, desembargador? Tinha muito mais coisa, por isso que eu exijo um segundo podcast, um terceiro, quarto, já tá marcado, né? Tá convidado. Melissa, né? anota aí. Já tá marcado aqui, ó, tipo, registrado, YouTube, Spotify, reunir esse time de primeiríssima qualidade. Terminando com o que o professor Mânica falou, lembrar Leminski, eu acho que eu não vou citar fielmente as palavras, mas ele fala, né? Haja tanto hoje para tanto ontem. Né? Tipo, tanta coisa que a gente vem herdando do passado, né? Mas para seguir nessa evolução, acho que vocês abrilhantaram o programa, que era falar sobre as instituições, a importância delas, né? Para a história, para a democracia, para a nossa política, que no fim das contas é para a gente viver melhor, né? Tipo, não é para uma politicagem em si, como se diz corriqueiramente, mas é para a sociedade cada vez melhor, para cada cidadão que vinha experimentar, né, essa experiência de vida, né, esse milagre da vida, ter uma experiência boa aqui nesse planeta, nesses anos que a gente passa aqui juntos. Só para dizer, desembargador. A troca de conhecimento é importante. Se eu não me engano, foi Ariano Suassuna que disse, o conhecimento liberta. Então nós precisamos ter conhecimento, e a história é importante por isso. Quem fomos no passado para saber quem somos hoje, para saber o que faremos no futuro e quem seremos no futuro. É uma linha do tempo que nós participamos, conforme o professor Mânica disse. Então, só para a verdade, também queria agradecer, porque eu deixei de dizer muito obrigado a oportunidade dada. Foram excelentes os debates. Eu estou diante de pessoas fantásticas que conheci hoje e admiro pelo conhecimento e admiro pela tranquilidade com que apontaram as questões, dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral está de portas abertas para o que for necessário, porque o que nós queremos é que as eleições sejam as mais livres e democráticas possíveis. Estamos combatendo, mais um detalhe que eu não falei, a desinformação. A desinformação, ela está acontecendo hoje de maneira real e ela tem prejudicado muito o processo eleitoral. Então, é missão da Justiça Eleitoral como um todo, não só do Paraná, como um todo, combatermos a desinformação, que as pessoas possam votar na verdadeira verdade e não aquela verdade que é a conveniência de cada um. Tá certo. Desembargador, nós estamos gravando aqui o episódio 8. Eu convido o senhor a assistir o episódio 2 e 3 do podcast aqui do Curitiba Decide, e daí a gente trata desses temas nesses 2 episódios. Falamos de fake news, falamos de redes sociais, né, a questão da informação com segurança, e vocês já brilhantaram isso tudo. Conheçam o trabalho do IHGPR. O Mânica até adiantou antes da gravação, terça-feira à tarde, só chegar lá. Existem reuniões públicas toda terça-feira à tarde, 3 horas da tarde, onde sempre um tema é debatido durante 1 hora, 1h30 aproximadamente. Legal. Na academia tem também? Nós estamos inaugurando a nossa participação na Lei de Incentivo Municipal, com uma parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, num conjunto de 8 palestras sobre autores paranaenses de literatura, poetas e narradores, e sobre música, teatro e cinema. Mostrando que a academia não faz só um trabalho com livros, não é? A partir do dia 24 de agosto, todos os sábados, das 10 ao meio-dia, no Belvedere, que é a nossa sede, ali no Alto de São Francisco. Maravilha. E convido também a acompanhar aqui as sessões da Câmara, segunda, terça e quarta pela manhã. Temos também daí as audiências públicas, reuniões de comissões. Entra no site lá, câmara.pr.leg.br, é isso, estou lá confirmando, né? Também acompanhar o debate que é feito aqui na Câmara de Vereadores. Agradeço mais uma vez a vocês, faço aquele agradecimento também a quem esteve aqui com a gente, o Maicon fazendo os cortes nas transmissões, Bruno Abate, nosso produtor, Melissa, assessora do TRE do Paraná. E agradeço a quem nos assistiu, nos escutou, obrigado pela sua companhia nesse papo super agradável. Acho que foi um dos podcasts que eu mais gostei de gravar aqui, né, da história aqui do CMC Podcasts. Fazer aquele pedido de sempre, entra lá no YouTube, favorita a gente, marca lá 5 estrelas, pode fazer comentários, né, sugestões, críticas aos programas que a gente grava aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Deixa um abraço a todos e todas e até a próxima. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.